Olá, como estão todos? Bom, na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre tipo de ângulo, sim? Porque existem ângulos diferentes. Primeiro vamos começar sobre com o símbolo do ângulo, que é esse aqui, ó. Isso significa o ângulo. Se eu digo 20 ângulos, eu tenho que pôr assim. Claro? Não? Agora, o primeiro ângulo que vamos falar é o ângulo nulo. Ou seja, o ângulo nulo é uma semirreta que pode ser sobre outra semirreta. Então, aqui, por exemplo, é um tipo de ângulo nulo, ou seja, é um ângulo que seja zero, né? Esse é um ângulo nulo. Se é uma reta, sobre uma reta, ou semirreta, né? É um ângulo nulo, perfeito? Esse seria, então, o primeiro ângulo. Agora, o segundo ângulo é o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que é maior do que o ângulo zero e menor que o ângulo 90, ou seja, um ângulo mais fechado, como esse que está aqui. Vamos dar um exemplo aqui que seja um ângulo de 65 graus. Esse aqui é um ângulo agudo, porque ele é maior do que zero e menor. Ele é um ângulo maior que zero e menor que 90 graus, perfeito? Ou seja, ele está contido entre 0 e 90 graus. Qualquer ângulo que tiver dentro desse limite, que seja menor do que 90 e maior do que zero, claro, se for 90 é reto, se for zero é o ângulo nulo. Então ele tem que ser de 1 a 99, assim, como mínimo, né? Perfeito, então esse já resolvemos. Agora tem o ângulo reto. O ângulo reto é muito conhecido, acho que é o ângulo mais usado, né? Geralmente é o ângulo que mais se usa, por exemplo, quando se faz um cômodo de uma casa. Normalmente procuramos fazer os ângulos retos para que fique um quadrado ou um retângulo perfeito. Você não quer fazer uma sala redonda? Tem pessoas que querem, mas normalmente uma sala ou um quarto é um quadrado ou um retângulo que se usa o ângulo reto. Então, esse aqui é o famoso ângulo reto. É simples de identificar, esse não tem problema nenhum, porque ele vai sempre ter 90 graus. Não tem ângulo reto de 91, 92, 93 graus, não. Para ser reto tem que ser de 90 graus. Inclusive é o ângulo que usa-se no teorema de Pitágoras, certo? Agora vamos falar sobre o ângulo obtuso. É um ângulo que também se usa com frequência. O ângulo obtuso é o ângulo que mede mais que 90 graus aqui. Tomamos como exemplo aqui o ângulo reto. Ele é maior do que um ângulo reto. Ele mede mais do que 90 graus e menos que 180 graus, porque 180 graus seria metade do círculo, né? Seria metade do círculo, que é 360 graus. Então, o ângulo obtuso, o parâmetro dele é estar entre 90 e 180 graus. Ele não pode bater 180 graus, ele pode chegar a 179, mas 180 não pode, certo?
e também não pode ser menor que 90 graus. Tem que ser pelo menos 91 graus. Perfeito? Então, acho que não tem dúvida sobre isso. Agora, só por curiosidade, mas é claro que não é tanto assim uma curiosidade, é um fato de verdade e que precisamos desse instrumento. O instrumento que mede o ângulo é o transferidor. Existem alguns equipamentos eletrônicos já que medem ângulo, eu sei que existe, mas assim no dia a dia, quando estamos fazendo um exercício, alguma coisa, um cálculo pequeno, que não seja numa obra, por exemplo, nós usamos o transferidor, né? Numa folha de papel, num quadro negro, seja lá que quadro for negro, branco, verde, podemos usar o transferidor para determinar um grau. Aqui eu dei um exemplo de 0 vindo na direção de 180, ou seja, aqui é um semicírculo, né? O círculo inteiro seria 360 graus, mas com esse transferidor de 0 a 180 graus, podemos fazer o círculo inteiro. É só saber manusear o transferidor tranquilamente, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que ele é dividido aqui assim, em graus, até chegar a 90 e continua. Porque não dá para fazer uma foto de um transferidor aqui, né? E aqui seria a metade, perfeito? Então, se vocês gostaram da aula, agradeço muito a audiência e, por favor, deixe um like, um comentário, compartilhe com seus amigos e se inscrevam também no canal, que me ajuda muito, vale? Assim eu posso ensinar mais pessoas matemática, que é o que eu gosto de fazer, certo? Então, obrigado e até a próxima aula. Olá, como estão todos? Hoje vamos trabalhar aqui achando a fração de um número. Vamos começar por este, assim de fácil. 4 sextos de 604 vezes 600 dividido por 6 é igual a 2.400. 2.400 dividido por 6 dá 24 dividido por 6 é igual a 4. Descemos os dois zeros, 400. Aqui está a resposta. Agora vamos para 5 quartos de 200. 5 vezes 200 dividido por 4 igual a 1.000. 1.000 dividido por 4, que é igual a 250. Muito fácil, não? Obrigado e deixe o seu like. Até a próxima.